Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a graça da sua iluminação sobre nossas vidas. Meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor e reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos que se Teu Espírito Santo não estiver agindo em nós, iluminando, esclarecendo a Tua palavra, Pai, nós não compreenderemos ela, nem muito menos aplicaremos ela à nossa vida. E eu te peço nesse momento pela Tua igreja aqui nessa noite e por aqueles que estão a nos ouvir nas redes sociais, que o Senhor esteja também a abençoá-los para a glória do Teu nome. Eu te peço assim e te agradeço desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, irmãos. O cristão, ele pode esfriar espiritualmente? O cristão, ele pode perder o seu fervor, aquele ânimo, aquela vontade intensa de se santificar, de estar mais puro, né, mais parecido com Cristo Jesus? Irmãos, nós não estamos imunes ao abatimento causado pelo pecado. A gente não pode se iludir e achar que uma vez que estamos em Cristo, uma vez que amamos a Cristo Jesus, em algum momento na nossa vida, a gente não vai ser abatido por conta de algum pecado que tocou a nossa vida. É ingenuidade se você acha que não vai ter esse tipo de dificuldade, porque todos nós, em algum momento, estaremos lá com o nosso coração abatido. Muitas vezes somos feridos sutilmente pelo pecado, porque há pecados, irmãos, que vão chegando na nossa vida de forma sutil, como diz no popular, né? Ele vai chegando pelas beiradas, né? E daqui a pouco ele se aloja lá e a gente não se dá conta de que ele está lá. E esse pecado muitas vezes alojado ali, e que a gente até faz vista grossa porque a gente acha que aquilo ali não é nada demais, ele está lá a nos esfriar, ele está sendo ali uma pedra no nosso sapato, um peso que não nos permite avançar em santidade diante do nosso Deus. A igreja de Laodiceia, a quem Jesus aqui se dirige, essa igreja, irmãos, é uma das 7 igrejas do Apocalipse, né? As 7 igrejas da Ásia, a quem de forma muito especial Jesus se dirige para elas, algumas para elogiar, para dar ânimo, né? Para exaltar, e outras, a grande maioria, para repreender o pecado, para repreender a postura e o comportamento que estava havendo dentro daquela igreja. Irmãos, essa igreja de Laodiceia, a essa igreja especialmente, Jesus não faz um elogio sequer. Jesus sequer a olhar e a conhecer aquela igreja, Jesus não vê naquela igreja algo que ele possa elogiar, que ele possa trazer à tona. Lembre-se que o livro de Apocalipse é João, né, em visão, recebendo da parte de Cristo uma visão, uma instrução da parte de Deus. E Jesus, quando fala para João, não fala nada de bom dessa igreja. Irmãos, essa igreja era uma igreja abastada materialmente, uma igreja rica, uma igreja
de muitos irmãos, com muitas posses, uma igreja economicamente onde ninguém se ouvia falar em necessidade na despensa, mas era uma igreja espiritualmente pobre. E aqui a gente precisa já atentar para algo que esse texto vem nos ensinar, irmãos, que a gente precisa estar atento para não medir a nossa espiritualidade por aquilo que temos. A gente não pode achar que o fato de estarmos prosperando, do fato de que estarmos bem economicamente, é sinônimo de que estamos bem espiritualmente. E por que isso muitas vezes não é verdade? Porque Deus, Ele não se ilude com a casca. Deus, Ele não vê apenas o exterior, aquilo que aos olhos encanta. Deus vê o coração. E quando Deus então olhava para aquela igreja lá de Laodiceia, Deus via a riqueza e a maneira como os irmãos se orgulhavam do que tinham, das posses que tinham, mas aquela igreja era pobre, miserável, cega e nu, como Jesus descreve. Irmãos, o seu pecado, o pecado daquela igreja, arrefeceu o seu fervor. Como sempre, né? Onde o pecado chega, irmãos, a obra vai murchando. É como aquela flor que murcha, né? Depois de ter dado o seu vigor, quando o pecado chega e ele domina então uma igreja ou a nossa vida, ele murcha a nossa vida, ele abate o nosso coração, ele entristece a nossa face, como diz Salomão, né? Que o coração alegre aformoseia o rosto, a verdade também contrária é verdadeira. O coração abatido, irmãos, deixa o rosto desfalecido, entristecido. Aquela igreja estava arrefecida no seu fervor por conta desse pecado, do orgulho que estava no seio dela. À luz desse texto de Apocalipse, irmãos, nessa noite, eu gostaria de apresentar para vocês a lição que Deus fala aos nossos corações nesse texto. E Deus nos ensina aqui que Jesus, Ele tem um remédio para a frieza espiritual da igreja. A lição que nós gostaríamos de expor para você nessa noite, meu irmão, é que Jesus, o nosso Senhor, Ele conhece a frieza do seu coração, Ele sabe como o seu coração já não tem mais aquele ânimo, aquela disposição de outrora, e Ele é o Deus que tem o remédio para curar essa ferida. Ele é o Deus que toca no seu coração, que aviva o nosso coração, que mesmo o coração esteja moribundo, cansado, desfalecido, Ele é o Deus que dá ânimo. E aí eu queria que você atentasse comigo para as palavras dele, porque Ele vai nos dar aqui alguns conselhos, né, para que nós possamos vencer, lidar e vencer a frieza espiritual. Amém? Deixa eu lhe dizer uma coisa antes de prosseguir. Seu coração pode se parecer muito com o coração de Laodiceia. Se você disser nessa noite só o seguinte: mas esse negócio de frieza espiritual não é para mim. Ou então você achar que não está frio espiritualmente, porque quando você se olha no espelho e você diz: está tudo muito legal aqui, minha família está com saúde, meus negócios têm prosperado, e aí você pode estar com o mesmo coração de Laodiceia. E é por isso que Deus nos traz nessa noite aqui, para a gente poder mostrar para vocês alguns conselhos que Jesus nos dá. Alguns conselhos que Jesus nos dá para que nós possamos, de fato, vencer, lidar e vencer a frieza espiritual. E aí, o primeiro conselho de Jesus, à luz das palavras que Ele diz à igreja lá em Laodiceia, é que é a seguinte, o conselho dele: atente para o que diz aquele que conhece a sua fraqueza. O primeiro conselho que Deus nos dá para lidarmos com a frieza espiritual é: saiba, olhe, escute aquele que conhece a fraqueza do teu coração. O coração do homem é enganoso, nosso coração é enganoso, mas Deus não se engana. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração mais do que eu e você tentamos conhecer. Jesus, ele lembra aqui no versículo 14, e ele se dirige ao anjo da igreja. Há muita discussão com relação a quem é esse anjo, mas possivelmente aqui eu sou mais tendencioso a acreditar, por algumas razões, que aqui Jesus está se dirigindo ao líder daquela igreja, que era possivelmente um pastor, mas ele não diz pastor, mas era um líder, alguém que tinha ali uma representatividade, era um representante da igreja. E ele se dirige então a esse líder e diz a ele que ele, Jesus,
conhece a igreja. É interessante, porque Jesus se dirige ao líder e diz: olha, eu conheço a igreja. E por que Jesus faz isso? Porque o líder, o pastor, aquele que está à frente do trabalho, pode achar que conhece a igreja, mas quem conhece de fato a igreja é Deus. É Deus quem conhece a igreja. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, né? Olha que coisa interessante, ao anjo, comunica ao anjo, fala ao líder. Irmão, Jesus é quem sabe realmente a condição da igreja. Ele conhece e dá testemunho verdadeiro acerca da condição do seu povo. E ele continua dizendo: estas coisas diz o Amém. Ele falando dele mesmo, Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus aqui revela alguns atributos de si, dentre estes, que ele é a testemunha fiel, a testemunha verdadeira. O que é testemunha? Testemunha é aquele que fala do que viu, é aquele que dá conhecimento de algo que ele passou, uma experiência que ele passou, algo que ele notou. Então Jesus diz àquela igreja: olha, diz ao líder, né? Escreve ao pastor, escreve ao líder, que eu conheço, eu sou a testemunha fiel, sou eu quem de fato sabe quem é a igreja. O pastor de uma igreja, ele pode ver o exterior de suas ovelhas, como eu estou vendo a vida de vocês aqui nessa noite. É o que eu vejo. Vejo vocês, a dedicação de vocês, o esforço que vocês têm em estar aqui com a gente, aprendendo a palavra de Deus. Mas, irmãos, é Deus quem vê o coração. E o pastor tem uma visão limitada. E é nessas horas que o pastor precisa confiar que Deus está vendo a igreja. Porque eu posso me enganar rapidamente, facilmente, por aquilo que eu vejo, mas Deus não se engana, porque Deus é testemunha fiel, é testemunha verdadeira. Dos olhos de Deus nada pode escapar. E é bom a gente sempre lembrar disso, para que a gente não venha cair na irreverência, achando que em algum momento Deus deixou escapulir a nossa vida e não percebeu o que está acontecendo conosco. A igreja, ela pode ser próspera aos olhos, irmãos, e ainda assim ser miserável aos olhos de Deus. Viver nessas condições é mergulhar em frieza espiritual. Quando a gente ora ao Senhor, o que é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz, irmãos, é se dar a conhecer a Deus. Deus, Ele conhece, é verdade, Ele conhece nosso coração. Mas não há oração feita se você esconde de Deus o seu coração. Se você diz para o Senhor palavras soltas ao vento e não diz realmente o que você está passando, sentindo, seus medos e anseios. Irmãos, uma igreja que vive pela casca, como a igreja de Laodiceia, é uma igreja que está se afundando na frieza espiritual. De forma mais específica, um crente que vive, irmão, na casca, que o seu coração está escondido, que não coloca o seu coração diante do Senhor, está se afundando em frieza espiritual. Jesus, ele vê as obras e sabe a motivação que temos ao realizar cada uma delas. E aí, veja o versículo 15, o que diz o texto sagrado, acompanhe na sua Bíblia. Jesus diz, né: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Observe só a primeira parte do versículo 15. O que é que Jesus diz? Conheço o quê? As obras que você realiza. Eu conheço de verdade, eu sei das obras que você tem realizado. Irmãos, Jesus, Ele sabe o que a igreja faz, cada obra é realizada por nós, porém, Ele não vê como vê o homem. Ele está falando aqui de um conhecimento que não é o mesmo conhecimento que eu tenho e que você tem. Porque eu posso ver a atividade, eu posso ver a dinâmica da igreja, os irmãos fazendo isso, aquilo outro, ajuntando isso, visitando o outro, mas eu não posso ver as motivações do coração. É por isso que a visão de Deus é diferente da nossa. E aí, vale lembrarmos a essa altura o que Deus disse ao profeta Samuel quando chegou ali na casa de Jessé para escolher um rei. Vem o primeiro filho e ele percebe lá no filho, no Eliabe, homem grande, forte, e ele diz: está aqui, é esse que Deus quer. Olha o tamanho desse homem, como esse homem vai representar Israel diante das nações inimigas, ou seja, homem forte.
Mas aí Deus diz lá em 1 Samuel 16, versículo 7, atente para o que Deus disse a Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o ser humano. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus diz ao profeta numa repreensão, diz: Samuel, não se deixe levar pelos olhos não. Quem está escolhendo o rei de Israel sou eu. E eu estou em busca do coração. Porque é no coração que de fato nós nos relacionamos com Deus. Porque é no coração que a gente experimenta a presença de Deus, a companhia de Deus. Agora volte lá para o Apocalipse. Deus diz, Jesus diz àquela igreja: eu conheço as tuas obras. Você pensa que o conhecimento que Deus tem das obras de Laodiceia era o conhecimento que nós temos? Era não, irmãos, era conhecimento da intimidade, do coração, da motivação que há no coração, irmãos. Irmãos, é Deus quem sonda os corações. Como diz o salmista: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele conhece nossas obras de forma completa. Ele vê o que a gente faz exteriormente, que todos podem ver, e Ele também vê o que está lá no recôndito do nosso coração, no esconderijo do nosso coração. Ele sabe por que você veio aqui nessa noite, qual a reação que você está tendo, verdadeira essa palavra que você está ouvindo nessa noite. Você não tem como fugir dos olhos de Deus. Você foge dos olhos do seu irmão que está do seu lado, do pastor aqui, mas não foge de Deus. Irmãos, nós precisamos atentar e saber quem é aquele que conhece de fato a igreja. Para que nós possamos de fato ser libertos dessa frieza espiritual, é necessário saber que Jesus está com os seus olhos inclinados em nossa direção, a perceber cada obra que a gente tem feito. Em algumas delas, irmãos, Deus tem se entristecido, mas eu também posso dizer, sem sombra de dúvida, que em muitas obras que você tem realizado, Jesus tem se alegrado. Jesus tem percebido o seu vigor, a sua motivação, a oração que só você e Ele faz, e Ele tem se agradado dessa sua obra. Jesus, Ele vê o que fazemos e a motivação que está impulsionando as nossas ações. As obras da igreja de Laodiceia, irmãos, eram obras boas por fora. Era uma igreja abastada, possivelmente investia lá no trabalho missionário. Podia até dar uma cesta básica a um irmão, ajudar um irmão aqui e acolá. Uma igreja com condições faz isso. Uma igreja abastada, com muito recurso, faz isso. Mas, irmãos, o problema era que aquelas obras que eram feitas ali eram obras movidas, motivadas por um sentimento que não procedia de Deus. Eram motivadas pelo orgulho. Estavam boas por fora, mas como aquela fruta bichada, que você olha ela bonita por fora, e quando você dá a primeira mordida, você percebe um bocado de bichinho dentro. Irmãos, Jesus conhece a sua igreja. Jesus conhece a mim, conhece a você. E a primeira coisa que a gente precisa entender nessa noite é isso. Jesus, Ele é conhecedor da igreja, amém? Amém, né? Ele é quem tem o remédio para a frieza espiritual do seu povo. Ele está a conhecer e Ele sabe como a temperatura arrefeceu, diminuiu, e Ele sabe da necessidade que temos, irmãos, de sermos avivados, de buscarmos mais a Cristo e viver em santidade. Que outro conselho Jesus ainda nos dá para lidarmos com a frieza espiritual? Jesus está escrevendo à igreja de Laodiceia, e Ele está aqui dando conselhos à igreja de Laodiceia, e aí nós nos encontramos aí como igreja dentro desses conselhos. Em segundo lugar, irmãos, cuide, escute bem, cuide para que você não seja iludido pela sutileza do orgulho no seu coração. Como o orgulho é sutil, irmãos, em nos esfriar. Começa ali uma coisinha, a gente começa a se achar bom demais. Sempre é assim, você sabe que você fez bem feito. A partir do que você fez bem feito, você não se satisfaz apenas em saber disso. Você começa a se comparar com os outros. E quando você então começa a se comparar com os outros, você não quer estar por baixo. Você, em vez de achar o outro superior a si, você acha que é superior ao outro. O orgulho começa assim. E quando você começa a se achar que é superior ao outro, você já facilmente é engoldado em outros pecados, como a inveja. Você sente raiva quando alguém
né, faz algo melhor do que você. Você não se sente bem quando vê o irmão bem e você está na sua casa enfrentando lutas e dificuldades, porque o orgulho é sutil e ele está dentro do nosso coração, irmãos. Desde que nascemos, ele já nos envereda por esse caminho, né, orgulhoso. Então, Jesus vai nos mostrar aqui que devemos cuidar para que não sejamos iludidos pela sutileza do orgulho em nosso coração. O orgulho dentro da igreja torna o crente morno. E aí no versículo 15 e 16, vê o que Jesus diz àquela igreja. Ele diz assim: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Interessante aqui, irmãos, algo morno é algo que ou perdeu temperatura, ou não deu a temperatura como deveria dar, que ele deveria ser quente, está lá, no meio termo, não é nem uma coisa nem outra. Jesus, sabendo, irmãos, do contexto histórico e geográfico daquela cidade, que era muito comum ali, havia algumas fontes, né, que produziam águas, e essas águas elas eram águas mornas, de maneira que quando alguém experimentava essa água, a ânsia de vômito vinha imediatamente. Então Jesus usa aqui a figura dessas fontes termais, onde a água, irmãos, uma vez que alguém toma ela saindo ali do solo, aquela mornidão ali, a vontade é de vomitar. Jesus disse: eu estou como aquela pessoa que tomou aquela água morna. Olho para vocês e vejo que as obras de vocês são obras motivadas pelo orgulho, são obras motivadas não pelo Espírito Santo, e em mim bate o desejo de vomitar vocês e colocar para fora de mim vocês. Isso é uma repreensão forte que Deus dá, irmãos. Nós precisamos analisar nossas vidas e ver se perdemos calor, porque não é difícil a gente estar num estado de mornidão, estarmos mornos, né? Nem quente nem frio, né? Nem quente nem frio, motivados por outras coisas e não pela santidade de Deus, pelo crescimento da obra do Senhor. E isso acontece principalmente quando deixamos de buscar a santidade, quando deixamos de lutar para nos parecer mais com Cristo Jesus. E aí, irmãos, são nesses momentos que a frieza espiritual abate o nosso coração, abate a nossa vida, e a gente deixa de ser fervorosos como deveríamos ser. O orgulho ele pode nos levar a viver pela aparência e ignorância. A igreja de Laodiceia estava bem aos seus próprios olhos. Não era uma igreja ruim, não era uma igreja pobre materialmente, era uma igreja rica. Porém, ela não sentia, irmãos, necessidade alguma. Jesus disse: vocês estão mornos, mas aquela igreja dizia: mas a gente está bem. Imagina o diálogo daquela igreja com Jesus. Jesus, tu está dizendo isso de mim, mas olha aqui quanta prosperidade, quanta riqueza, quanto ouro, quantas coisas boas tem dentro da igreja. Veja como o nosso ajuntamento, né? Quanta comida, ninguém passa fome. Mas Jesus diz: vocês estão mornos, vocês estão mornos. Irmãos, ela estava rica, era uma igreja rica. Precisamos estar atentos aos juízos que fazemos diante do espelho, porque Laodiceia estava enganada, porque estava fazendo um juízo de si mesmo, olhando no espelho, espelho meu, existe uma igreja mais fervorosa, mais próspera, mais abençoada do que eu? Jesus disse: existe, porque vocês são mornos, porque as obras de vocês não são obras que glorificam a mim. Uma vida abastada não é sinônimo de fervor espiritual. A avaliação de Cristo sobre aquela igreja é a seguinte, veja só no versículo 17, na parte B. Ele diz assim: mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pense numa descrição verdadeira da situação. Ou seja, era uma igreja que não reconhecia a sua miséria, que não reconhecia que dependia de Deus. Por quê? Porque julgava pela sutileza do seu orgulho. Porque o orgulho sempre nos faz achar que somos bons demais. O orgulho nos faz olhar no espelho e dizer assim: não existe ninguém melhor do que eu. Não existe, todos estão abaixo de mim.
era aquela igreja, irmãos. O orgulho daquela igreja cegou a sua visão para enxergar a sua real condição. O orgulho, ele coloca um olhar de superioridade em nossas vidas, e a gente precisa ter cuidado com isso. Uma vida orgulhosa está fria espiritualmente, e a razão é simples, é porque uma vida orgulhosa só consegue ver o seu próprio umbigo. Aquela igreja só olhava para si mesmo. A Bíblia não diz em detalhes, né, o que de mal acontecia ali, né, mas muita coisa produzida, motivada pelo pecado, estava acontecendo ali, irmãos. O egoísmo reinando dentro daquela igreja. Aquela igreja estava morna, a ponto de ser vomitada por Jesus. Porém, irmão, Jesus, ele tem um remédio para restaurar o fervor dessa igreja. Jesus vê tudo isso, mas Jesus não faz só um diagnóstico, Jesus também remedia. Jesus também declara qual é o remédio apropriado para lidar com esse tipo de enfermidade dentro da igreja. Que outro conselho Jesus nos dá para tratar da frieza espiritual? E agora, depois de ter dado essa repreensão forte àquela igreja, o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai orientar aquela igreja e vai dizer a Laodiceia: olha, eu vou mostrar para você agora o que você precisa fazer para você lidar com esse problema. E aí, irmão, Jesus nos ensina o seguinte: em terceiro lugar, siga as orientações de Jesus para restaurar o fervor em sua vida. Siga aquilo que Jesus te aconselha e te orienta. Siga as palavras de Jesus. Se você seguir as palavras de Jesus, aí sim o fervor vai voltar. Aí sim você vai ser restaurado espiritualmente. Devemos encarar os custos para viver a santidade. E Jesus vai começar orientando aquela igreja dizendo o seguinte, observa aí no versículo 18, ele diz: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E compre o quê? Colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. É muito interessante, irmãos, o que Jesus fala aqui. Jesus fala do ouro, Jesus fala das vestes brancas, ou vestes de linho ali, né? Eram vestes bem valorizadas, e ele fala do colírio. Todos os três aí, todas as três peças que Jesus usa nas suas palavras, os laodicenses conheciam muito bem, sabiam do que se tratava. Eles sabiam que Jesus estava usando ali uma metáfora de algo que eles conheciam bem. E aí, irmão, Jesus ele orienta a igreja de Laodiceia a comprar ouro, vestes e colírio. Mas o que significa então essas três peças ali naquela igreja? E aí ele vai mostrar. Primeiramente, o ouro é uma referência ao valor da igreja. O fervor espiritual, irmãos, voltaria se a igreja pudesse de fato valorizar, ter um tesouro verdadeiro. Observe que ele diz assim, né? Compre ouro, ou seja, que o teu valor seja comprado em mim, que o teu tesouro esteja em mim. O ouro aqui é um símbolo que refere-se à própria vida de Cristo, que deveria estar no seio da igreja. Era o ouro, é o tesouro que a igreja deve guardar. Lembrando que Jesus já havia dito em outro momento: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, o tesouro da igreja, o ouro da igreja deveria estar em Deus. Aí ele diz, vestes brancas. Vestes brancas aqui é o símbolo de santidade, pureza. Vestes brancas significa essa pureza. E aí a pureza vem como? Vestindo-se de Cristo, é que a santidade, ela pode ser o quê? Ela pode ser vista no seio da igreja. A igreja não é santa porque tem grandes templos, porque tem um som bom, porque tudo dentro dela, aqui dessa instituição, é muito maravilhoso. Não! A pureza da igreja é vista pela vida de Cristo nela. Deixa eu ser bem direto para você. A sua pureza não vai ser vista pelo tamanho da sua roupa. Ah, pastor, o que é isso? Não. A sua pureza vai ser vista pelo caráter de Cristo que está em você. E se você tiver o caráter de Cristo, tudo mais vai ser aperfeiçoado, inclusive sua roupa. Mas é o caráter de Cristo, é as vestes que Deus quer para a igreja.
Eram as vestes que a igreja de Laodiceia deveria se vestir. E aí ele ainda diz o colírio. Irmãos, ali em Laodiceia se fazia um colírio, né, que era muito utilizado. Lá naquela região havia muitas tempestades de areia e as pessoas ficavam, elas cegavam por algum tempo e alguns perdiam completamente a visão. E lá em Laodiceia era fabricado um colírio em que as pessoas que tinham dificuldades com essas escamas que eram criadas nos olhos, quando usavam esse colírio, os olhos passavam a voltar à normalidade, para que eles pudessem enxergar. E Jesus diz àquela igreja: olha, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que vocês possam ver. Mas ver o que, pastor? Ver a real condição da igreja, ter uma visão adequada de si mesma. Lembra que essa igreja está enganada consigo mesma. Então Jesus diz: olha, ponha nos seus olhos o colírio. Só que esse colírio aqui é o que? A própria visão de Deus. Vejam a vida de vocês pela maneira como Cristo vê, como Deus vê, e vocês vão enxergar de verdade. O colírio do céu vai estar em vocês. A igreja de Laodiceia estava enganada, porque havia escamas ali, a escama do orgulho nos seus olhos, de maneira que o que eles viam era um engano, ilusão, e não a verdade de quem eram. Devemos nos arrepender dos nossos caminhos tortuosos, irmãos. No versículo 19, Jesus continua ainda dizendo, né? Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Que palavra belíssima, né, irmãos? Nosso Deus não é Deus que nos deixa ao léu, não é Deus que nos deixa viver de qualquer forma. É o Deus que puxa as rédeas na hora certa, é o Deus que usa a vara na hora que tem que usar, mas é o Deus também que coloca no colo. É o Deus que chega e sussurra em nossos ouvidos e diz: olha, meu filho, o caminho é esse. E Ele nos disciplina, Ele nos coloca no seu caminho. A igreja deveria mudar o curso que vinha seguindo, irmãos. Aquela igreja não poderia ser restaurada caso permanecesse na ignorância de seu orgulho, caso não pudesse perceber que o orgulho estava lá sutilmente esfriando ela espiritualmente. O caminho da restauração passa pelo quebrantamento, como diz o salmista: coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus conhece seu coração. Deus sabe da contrição do seu coração, da tristeza pelo pecado que existe dentro do seu coração. E não pense que isso é ruim, não. Ruim seria no dia que você pecasse, você não sentisse nada, você continuasse achando que a vida está legal. Mas quando nós, irmãos, temos coração quebrantado e contrito, Deus se volta para nós. O que Deus queria daquela igreja, a igreja tem um coração sensível, contrito, arrependido. Se volta para mim, para que o fervor espiritual volte a estar dentro de vocês, a estar aí com vocês. Deus pega nas mãos daqueles que estão arrependidos e os conduz para a sua glória. Para ter de volta o fervor é preciso arrependimento. Não há como, não tem outro caminho não. Aquele que se arrepende, irmãos, e deixa, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Devemos aprender bem essas lições que Jesus nos ensina para vencer a frieza espiritual. E eu oro ao Senhor para que você não se esqueça delas, para que até aqui você já tenha guardado aí no seu coração, anotado na sua Bíblia, para você poder lembrar delas depois. Por fim, irmão, Jesus ainda nos dá outra lição para vencer a frieza espiritual. E qual é essa última lição que Jesus nos dá aqui? Irmão, Jesus vai nos mostrar que devemos almejar a presença e as promessas deles sobre as nossas vidas. Ou seja, desejar, ansiar com o nosso coração a presença de Jesus no nosso meio, entre nós, dentro do nosso coração, irmãos, e almejar também suas promessas, aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas. Jesus está à nossa disposição para nos socorrer de nossa frieza. Versículo 20, Jesus diz assim, acompanha aí na sua Bíblia, Ele diz: e eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e eu em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deixa eu fazer aqui uma observação, irmãos. Essa imagem que João coloca aqui, né, que Jesus dita para ele, João escreve, não é aquela imagem do Jesus, coitadinho, chegando lá: pelo amor de Deus, me aceita, amigo.
Estou aqui batendo na porta do teu coração. Me aceite, né? Me aceite como seu Salvador. É muito comum a gente ouvir alguém usando esse texto, né, para se referir ao evangelismo, né, que Jesus está fazendo e chamando, falando para um descrente, para o descrente aceitar ele e tal. Só que tem um detalhe, irmãos. Para quem foi que Jesus escreveu essas palavras? Foi para descrente? Foi para a igreja. Foi para a igreja de santos. Foi para a igreja dele. Então, essas palavras não tem nada a ver com descrente. Para usar para descrente dizer, olha, Jesus está à porta e bate, abre a porta que ele vai entrar. Isso não tem nada a ver, isso aqui é para a igreja. Isso aqui é para a igreja que está desviada, fria, morna. Aí sim nós podemos usar de forma adequada esse texto, porque Jesus disse, eis que estou à porta e bato. O que mais me preocupa é aquela visão do Jesus fraquinho, coitadinho, né, que precisa que alguém, né, aceite ele, o bichinho não tem força, né? Irmãos, a Bíblia nos mostra que a fé no coração é o próprio Deus quem produz. É Deus quem produz. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra é pregada e Deus gera no coração do indivíduo a confiança na palavra, né? Ainda diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que o quê? Que a salvação é mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é Deus quem dá. Então Jesus não está em momento algum batendo no coração de alguém e dizendo, olha, abra aí para eu entrar, senão não consigo fazer nada. Não, quando Ele quer salvar, não tem quem resista não, irmãos. As portas do inferno não prevalecerão. Quando Jesus chama os seus escolhidos, não tem porta que resista, não tem. O que Jesus está nos ensinando aqui então, irmãos, não é nada a ver com esse Jesus que nós ouvimos por aí. O que João ele quer nos mostrar aqui é que Jesus está sempre à disposição da igreja. Aqui é um exemplo de misericórdia. Jesus a todo momento dizendo assim, olha, quando tu te arrependeres, quando tu te voltares para os meus caminhos, eu estou aqui para cear contigo, para estar contigo, para se alegrar com você, para restaurar o vigor que você precisa, igreja. Jesus ele dá seus sinais a fim de que o seu povo, e não os incrédulos, possam ouvir e se arrepender dos seus pecados. Como Jesus dá sinal? Às vezes a gente vem para a igreja, né? Sabe aquela palavra que sai cortando o coração da gente? E que a gente sente, meu Deus, parece que Deus, né, tirou as minhas vestes, rasgou o meu coração, né, me expôs, né? Irmãos, Jesus dá seus sinais. Isso é Jesus, ó, batendo na porta do coração. Isso é Jesus dizendo para nós, mude a direção, eu estou vendo o que você tem feito, coloque esse orgulho de lado, lute contra ele. É Jesus dando os seus sinais, irmãos. Uma vez que Jesus habita na igreja e ceia com ela, o fervor é restituído, amém? Você pode cear com Jesus? Se você tem lutado contra o orgulho, você tem, né, conseguido não deixar ele prevalecer sobre você, Jesus está ceando com você. Jesus está com você, meu irmão. Jesus promete a exaltação com ele aos que vivem fervorosamente. Aí ele termina dizendo no versículo 21 e 22, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe um detalhe aqui que não pode passar despercebido. Quando ele diz, o vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Trono, irmãos, é lugar de rei. O que Jesus está dizendo é o seguinte, a igreja fervorosa, arrependida, onde o orgulho não domina ela, onde ela sabe que depende de Deus, é uma igreja reinante, é uma igreja que está sentada no meu trono comigo. E isso de fato, irmãos, é verdade. No reino de Deus, a igreja, irmãos, reina com Cristo. E Jesus dá esse privilégio a quem? Ao vencedor, ao que venceu, ao que se não deixou levar pelo engano dos seus próprios olhos. A igreja que se inclina em humildade é a igreja exaltada por Cristo. Porque no reino de Deus, irmãos, maior é o menor, maior é o servo. Esses dias eu ia saindo de casa e ia fechando o portão de casa, eu olhei para o meu filho, né, ficou Mariana e Mirella em casa, e eu disse bem assim, Caleb,
você agora é o homem de casa, viu? Você é o líder daqui de casa agora. Vou sair, é você que fica agora. Aí ele olhou para mim e disse: é mesmo, né, papai? Agora eu posso mandar, né? Não é isso? Aí eu disse: não, você não entendeu as coisas não. Você não pode mandar. Agora você vai se tornar o servo de sua mãe e de sua irmã. Oxe, mamãe, como é isso? Eu digo: é assim. Aí aproveitei a oportunidade para mostrar a ele que liderar é um exercício de humildade. No reino de Deus, liderar não é mandar, é ser servo de todos os demais. E Jesus diz mais: esse sim é o maior de todos. Ele não só diz, ele exemplifica isso. Como Senhor e líder das nossas vidas, mestre da nossa vida, ele veio a esse mundo para quê? Para nos servir com a sua vida, para se preocupar com as nossas necessidades espirituais, o nosso relacionamento com Deus e nos abençoar. Irmãos, a igreja que se inclina em humildade é a igreja exaltada. É a igreja que Deus exalta, que coloca e que reina com Cristo no seu trono. Ela é posta nesse trono, irmãos, e no trono ela reina com o Senhor. Reinaremos com Cristo quando nos humilharmos e formos postos no seu trono. Nossas obras precisam ser feitas na dependência de Jesus. Assim sua vontade se manifesta através de nós. E o fervor é trazido de volta ao lugar. O fervor é trazido de volta para o seio da igreja. Amém? Concluindo aqui as minhas palavras, irmãos, a frieza espiritual ela começa com orgulho no coração. Sabe quando é que um crente começa a esfriar? Quando ele começa a se tornar orgulhoso. Ele pode ser até materialmente abastado, rico, ter uma vida que Deus, pela sua misericórdia, tem concedido-lhe bênção. Mas atente bem, o orgulho começa pelo coração. Aquela igreja ali de Laodiceia, irmãos, era uma igreja morna, que havia perdido seu fervor, porque era uma igreja tomada pelo orgulho, uma igreja que não se conhecia. Irmãos, Jesus nos ensina a remediar esse mal, como nós vimos aqui nessa noite. Ele conhece o pecado dos nossos corações e nos dá a orientação e o apoio para que possamos vencer o orgulho dentro de nós. Portanto, meus irmãos, tenha em mente que Jesus está a ver não apenas as obras que você tem feito, mas está a ver teu coração. E olhando para o teu coração, Ele está a sondar, a ver o que tem prevalecido: o orgulho ou a humildade de Cristo, ou a vida de Cristo. Irmãos, não se iluda com seus próprios juízos. Não se deixe se convencer: está tudo muito bem, porque eu olho, não tem como. Eu olho, vejo meus filhos abençoados, eu olho, vejo meus negócios prosperando, eu olho para a minha saúde, vejo meu mundo de gente doente e eu aqui com vigor. Não se iluda, não se iluda. Porque tendo tudo isso, mesmo assim, você pode estar morno e frio espiritualmente. Até indo para a igreja, pastor, até indo para a igreja, cumprindo exercícios religiosos, né? Você pode, mesmo assim, ainda estar frio espiritualmente. Estou lhe dizendo isso para que você possa sondar nessa noite seu coração, para que você possa orar e dizer: Senhor, me faz ver realmente a minha condição, e me livra, Senhor, para que eu não venha esfriar espiritualmente, para que eu venha de fato viver fervorosamente. Compre vestes santas para você. Compre, gaste seus recursos e esforços nas vestes que Deus te dá em Cristo Jesus. Mortifique, mate o orgulho dentro de você. Para isso, enxergue-se pelo Evangelho. Coloque a lente do Evangelho nos seus olhos, para que você possa de fato perceber quem você é. E pela fé, se vista de Cristo, né? Se vista de Jesus. Deixe Jesus estar notório na sua vida, nas tuas motivações, naquilo que você faz. Em nós mesmos, irmãos, somos pobres e miseráveis, mas em Cristo somos verdadeiramente ricos, ricos de verdade. Estar em Cristo Jesus é estar rico de verdade. Busque Jesus em sua vida e Ele restaurará o fervor do teu coração, o fervor da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse instante?